Olá, eu sou Iago Silvício de Moraes, eu sou um dos primeiros e únicos pesquisadores brasileiros sobre a psicologia masculina, sobre masculinidade, e esse é o Psicoandrologia. Acabamos de entrar no mês de setembro, mês da prevenção ao suicídio, então gostaria de que vocês imaginassem uma pessoa que planeja cometer suicídio. O que se passa pela cabeça dela, o que é necessário para fazer uma pessoa começar a pensar nisso, e outras coisas do tipo. E pensando em exatamente o que abordar nesse mês, né, o que abordar nesse vídeo, para não ficar aquela coisa repetitiva de todo ano fazer sempre a mesma coisa, eu pensei como que eu poderia abordar o suicídio de uma forma um pouco diferente. E aí eu acabei recebendo uma sugestão de vídeo de um podcast chamado Todo Dia Podcast, no qual um dos vídeos o apresentador ele entrevista um suicida. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse vídeo é que esse suicida ele não parece aquele suicida depressivo. Talvez seja porque eu não tenho muito contato com pessoas que realmente pensam em se suicidar, né? Talvez seja simplesmente uma falta de conhecimento minha, mas não me parece um suicida clássico. Não é aquele suicida que planeja se suicidar para acabar com seu sofrimento, porque ele acredita que a morte é a única libertação. Ele parecia mais um esquizoide, alguém com transtorno de personalidade esquizoide. E aí eu acabei me lembrando, e no hangout do Um Viking de Óculos, eu acabei também entrando na questão dos transtornos de personalidade, mas lá eu falo sobre o transtorno de personalidade borderline, e é um transtorno mais comum em mulheres. E é muito interessante essa atenção que o transtorno borderline tem recebido ultimamente. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas falando sobre ele, é algo que está se tornando bastante popular e é algo que não tem acontecido com outros transtornos de personalidade, né? Os transtornos que são mais comuns em mulheres, depressão, anorexia, transtorno borderline, parece que eles se tornam populares com muita facilidade, enquanto aqueles que são mais comuns em homens eles acabam ficando meio que esquecidos. Então, nada mais justo do que falar um pouco sobre transtornos de personalidade que são mais comuns em homens. Em primeiro lugar, acho importante que todos nós estamos falando mais ou menos a mesma língua, então eu coloquei aqui a definição de transtorno de personalidade segundo o DSM-5, que é a quinta edição do Manual de Estatístico e de Diagnósticos de Transtornos Mentais, que seria basicamente o livro base usado na saúde mental, tanto por psicólogos como psiquiatras, para definir o que é um transtorno mental e o que não é. E, segundo o DSM-5, o transtorno de personalidade é um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível, começa na adolescência ou no início da fase adulta. É estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Traduzindo para o português, isso significa que é um conjunto de pensamentos, sentimentos e comportamentos que são estranhos, não são esperados dentro daquela cultura, abrange várias áreas da vida da pessoa e ela não consegue mudar, mesmo com medicamento ou terapia psicológica. Aqui ele coloca que começa na adolescência ou no início da fase adulta por dois motivos basicamente. Primeiro, um grande problema da saúde mental infantil é que todos os transtornos parecem ter exatamente os mesmos sintomas. É extremamente difícil você diferenciar um transtorno de outro, seja uma depressão de um transtorno de ansiedade, de um transtorno de personalidade, numa criança. Todos são praticamente idênticos. A única coisa que vai diferenciar é o que está causando aquele sintoma, mas partindo apenas do sintoma você não consegue dizer exatamente o que a criança tem. Em segundo, porque justamente existe uma mudança radical de personalidade, né, de comportamento da infância para a adolescência, da puberdade, vamos dizer assim, e muitas vezes pode fazer com que determinadas características de personalidade elas fiquem mais fortes ou mais fracas. Então, para uma pessoa poder ser diagnosticada com transtorno de personalidade, ela precisa já ter passado dessa fase. A personalidade dela já tem que estar definida, não pode ser algo que foi específico de uma fase. A pessoa, quando era criança, era tímida e do nada ela chegou na adolescência e ela se soltou.
Não, se ela era tímida na infância e depois na adolescência ela se soltou, então provavelmente foi só uma característica, foi só uma fase do qual ela estava passando e não tinha nada a ver com transtorno de personalidade. Mas o transtorno de personalidade, ele geralmente já é perceptível na infância, as crianças já têm determinadas características de transtorno de personalidade, mas é só a partir do fim da adolescência e início da vida adulta e os sintomas eles vão se fixar, vão ficar bem claros e a pessoa vai poder ser diagnosticada como tendo um transtorno de personalidade. É estável porque personalidade é uma característica estável, né? As pessoas não mudam de personalidade. Então, obviamente, um transtorno de personalidade também não pode ser algo que fica mudando o tempo todo. Não é uma doença aguda, você tem uma vez ou outra, que nem uma gripe ou uma depressão. É uma coisa que faz parte de quem a pessoa é, faz parte, vamos dizer assim, da essência dela. Tanto é que transtorno de personalidade não tem cura. E leva a sofrimento ou prejuízo. E aqui a gente vai acabar entrando numa questão um pouco mais delicada, então vou evitar falar muito disso. E geralmente o transtorno de personalidade em si, a pessoa ela não sofre o transtorno da personalidade. Porque simplesmente como ela é, para ela é normal ser daquele jeito. Geralmente a pessoa que tem transtorno de personalidade, ela sofre mais pelo sofrimento que os outros têm ao conviverem com ela. Ele procura ajuda, ele vai num profissional porque alguém pediu para ele ir, não porque ele quer ir, porque ele tem algum problema. Na opinião dele, o que ele tem é a coisa mais normal do mundo, todo mundo deveria ser igual. De acordo com o DSM-5, todos os três transtornos do grupo A, conhecido popularmente como o grupo dos esquisitos ou dos isolados, eles são um pouco mais comuns em homens do que em mulheres. Não muita coisa, mas seria uma tendência significativa, há uma propensão significativa mais para os homens desenvolverem esses transtornos do que as mulheres. O primeiro transtorno do grupo A é o transtorno de personalidade paranoide, ou como nós chamamos no senso comum, no dia a dia, o famoso paranoico. O paranoico, ele acredita que alguém sempre está tentando atacá-lo, explorá-lo, tirar vantagem dele, alguma coisa assim, mesmo que ele não tenha motivos para acreditar nisso. E essas pessoas, elas geralmente são mais propensas a apresentar transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar. A esquizofrenia, acho que todo mundo conhece bem qual é a relação entre ela e ficar achando que está sendo perseguido. É um sintoma bastante comum. Também são mais propensas a apresentarem depressão maior, e é aquilo que popularmente se chama simplesmente de depressão. Agorafobia, que é medo de lugares públicos, justamente porque eles acham que todo mundo quer matar eles, então quanto menos pessoas ele conviver, melhor. E o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, porque geralmente quem tem TOC tem essa mania de os rituais que eles fazem seria uma forma de proteção contra perigos, contra ameaças e coisas do tipo, eles têm essas superstições. Então, o TOC e o transtorno paranoide eles são bem familiares, vamos dizer assim, eles se casam muito bem. Já o transtorno de personalidade esquizoide, ele se caracteriza pelo distanciamento social e pouca expressão emocional. Ou seja, esquizoides são pessoas que geralmente alegam que não têm ou têm muita dificuldade de expressar seus sentimentos. Muitas vezes eles são chamados de robôs justamente porque eles parecem não ter sentimentos, né? Eles alegam que eles podem estar morrendo de raiva por dentro, sentindo vontade de matar alguém, mas por fora, quem olha para ele parece que ele tá na maior paz e tranquilidade do mundo, ele não expressa reação nenhuma. Além disso, os esquizoides eles não gostam muito de socializar com as pessoas. Eles acham isso uma perda de tempo ou algo muito cansativo e para eles o mundo ideal seria um mundo em que a espécie humana deixaria de ser uma espécie social. Assim como tigres ou ursos ou outros animais do tipo, nós cada um teríamos um território no qual nós não precisaríamos interagir com ninguém, exceto, sei lá, uma vez por ano, de tempos em tempos a gente se reúne para transar, para poder perpetuar a espécie,
e depois cada um volta para o seu canto e segue uma vida feliz da vida. Além disso, os esquizoides são mais propensos a apresentar transtornos psicóticos. Aparentemente, o transtorno esquizoide é mais comum em quem tem parente com esquizofrenia. E os esquizoides também são mais propensos a apresentarem transtornos do espectro autista. Embora por definição o autismo e a esquizoidia sejam bastante parecidos, a diferença reside basicamente de que o autista ele tem os comportamentos estereotipados, né? Ele age sempre da mesma forma, não importa o que aconteça. Ele tem essa regra mecânica de sempre fazer tudo exatamente da mesma forma que antes. E muitas vezes age como se não soubesse que nós vivemos em sociedade, como se as regras de convivência não existissem. Enquanto esse Rizard não, esse Rizard parece uma pessoa normal. Ele tem uma flexibilidade comportamental, ele se precisar mudar o jeito de fazer as coisas, ele muda. Ele sabe que ele precisa cumprimentar as pessoas, ele sabe que vivemos em um mundo com regras sociais, porém ele acha tudo isso um saco. O transtorno esquizotípico é bastante parecido com o transtorno esquizoide, porém ele tem um agravante que são distorções cognitivas. O esquizotípico ele geralmente tem uma linha de raciocínio muito estranha, ele diz que conversa com alienígenas, que partes do corpo dele não são realmente dele, e nem aqui na imagem a pessoa tá fazendo o jogo das sombras e ela faz o sinal de cachorrinho e o esquizotípico vê um monstro com garras, dentes e tudo mais, quando na realidade não existe nada disso. Nesse sentido, o esquizotípico ele é bastante parecido com o esquizofrênico. A diferença basicamente é que a esquizofrenia é considerada uma coisa mais pontual, é uma coisa temporária e bastante intensa, ela é um surto. Enquanto o esquizotípico é um traço da personalidade dele. Ele é assim o tempo todo, porém não tão intenso quanto o esquizofrênico. Obviamente, como vocês podem imaginar, o esquizotípico ele é mais propenso a ser diagnosticado também com transtornos psicóticos, principalmente esquizofrenia. Além disso, também é mais comum ter transtornos depressivos, ansiosos e autistas. Eu vou encerrar por aqui porque esse vídeo já está muito comprido, então eu vou ficar devendo os transtornos que ficaram faltando no próximo vídeo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, deixar nos comentários o que vocês acharam, inscreva-se no canal para receber as atualizações, me sigam também no Facebook, eu tenho uma página lá só daqui do canal, e também entre no Patreon, torne-se meus patronos, faça uma doação para que eu possa continuar e aprimorar continuamente esse projeto. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.